Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Zetão Cult, a seção cultural do ZetãoCast. Bem, antes de entrar no assunto aqui do episódio, eu peço para vocês baixarem o aplicativo Red Pilatos, que está disponível no Google Play Store para Android, e também sigam lá o perfil do Twitter Astronave Sonora, que vai dar sempre ali a atualização, sempre vai dar ali a notificação do episódio do seu podcast favorito. Então, vale a pena baixar esse aplicativo aí, esse agregador de podcasts de direita e podcasts conservadores. Bem, o tema desse episódio aqui é sobre as masculinidades, né? A masculinidade tóxica e masculinidade frágil. Muito bem, né? Por que o pessoal aí da mídia, aí pessoal aí progressista fica sempre usando esses termos, né? Masculinidade tóxica e masculinidade frágil. Muito bem, falar primeiro da masculinidade tóxica, né? Por que eles usam esse termo? Bem, esse negócio de masculinidade tóxica é um novo termo aí para definir o machismo. Porque é o seguinte, simplesmente aquela coisa, a gente fala, pô, tal coisa ali é coisa de homem, não sei o quê. Aí essa questão, né, o papel do homem sempre aí é proteger a mulher, ser um provedor para as mulheres, isso aí chamam aí, falam que não, que essa coisa, né, essa coisa do feminismo, né, aquela coisa, a mulher pode fazer o que quiser, a mulher pode ser o que quiser, aí fala que não precisa de homem e tal, e aí a gente, né, homens, a gente tenta ser aquela coisa do cavalheirismo, aquela coisa de, né, ser provedor, aquela coisa. Aí já falam que isso aí é masculinidade tóxica. E também, claro, associam aqueles casos lamentáveis de violência contra a mulher, de assassinato de mulheres. Eu né, não evito ao máximo o termo feminicídio, que inventaram aí esse neologismo de feminicídio, né? Para contrapor o homicídio, enfim. Mas enfim, acontece esses casos lamentáveis, uma coisa que acho que todo homem assim que não tem esse tipo de pensamento, né, misógino, ele, como assim a maioria dos homens, fala assim, os brasileiros, né, ocidentais em geral, ele não tem assim esse pensamento, esse tipo de coisa, de maltratar as mulheres. É claro que vai repudiar esse tipo de coisa, né, de violência contra a mulher, da misoginia, né, da verdadeira misoginia, porque hoje em dia é impressionante, você falou mal de feminista, falou mal aí do movimento feminista, você é chamado de misógino. Porque assim, misoginia, essa coisa assim, é algo muito sério para ser banalizado, né? Essa coisa de porque assim, a misoginia é aquela coisa, uma pessoa se odeia mulheres e assim, o ódio às mulheres né, leva aí ao homicídio. Mas aí começa só a falar mal do movimento feminista, falando mal de pauta feminista, você é equiparado a um cara que odeia a mulher, que é o cara que mata a mulher. E aí fica nessas histórias, não, temos que combater a masculinidade tóxica, né? Por exemplo, aquela coisa aquelas coisas, as coisas de homem, né? Falar, sei lá, né? Jogar futebol é coisa de homem. Brincar de carrinho é coisa de homem. Sei lá, soltar pipa é coisa de homem. Não sei o que. Aí mas fica aquela coisa, as feministas ficam falando, mas mulher pode fazer tudo isso. Sim, tem menina também que faz muito isso, que joga bola, que brinca de carrinho e que solta pipa. Mas aí começa aqueles papos lá da ideologia de gênero, tipo assim, não existe brinquedo de menino, brinquedo de menina, não existe cor de menina, cor de menino, existe cor e existe coisa de criança, que na verdade é uma clara apologia à ideologia de gênero. Que não é só essa questão, a ideologia de gênero não é só essa questão da questão, né, feminista ou a questão LGBT. É uma questão da natureza humana. A pessoa perde completamente a noção da natureza humana. Por exemplo, tem gente que acha que é um gato, tem gente que acha que é um dragão.
E o dragão é um bicho que não existe. Mas enfim, aí fala essa coisa, tem que combater a masculinidade tóxica, né? Tipo, significa o seguinte, né? Combater essas pessoas que falam mal do feminismo, que são contra homens que falam mal das pautas feministas. E aí, sempre tem lá a notícia, fala, fulano de tal, fica falando mal da masculinidade tóxica, que a gente tem que respeitar as feministas, as lutas das feministas. É o famoso feminista, né? O homem feminista, é o homem desconstruído, aquele que, digamos assim, quer perder o seu papel de homem, né? Então assim, eu tenho que lembrar para vocês que isso aqui, eu não sou assim, um grande assim filósofo, né? Eu não sou, assim, realmente eu não sou um cara assim que estudou filósofos nessa questão da natureza humana. Mas estou dando aqui minhas impressões. Bem, é isso que tem a dizer sobre essa questão da masculinidade tóxica, né? Assim, ela é chamada de tóxica porque, assim, é uma coisa que é algo que contamina, assim. Aí é tudo isso pra dar aquela coisa de que não, o homem ocidental ele é opressor. Sendo que eu vi uma coisa aí, o seguinte, uma parada de feministas muçulmanas. Feministas muçulmanas. Ou seja, são mulheres, são feministas que estão aí numa religião, que prega justamente tudo ao contrário do cristianismo, no tocante às mulheres. É uma religião, principalmente assim a lei Sharia, a lei islâmica, que acaba oprimindo as mulheres. Então, aí elas acabam passando pano para esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, porque fala aquela coisa, quando o Islã ele é passado para a sociedade aqui ocidental, como assim? Não, porque fica aquela coisa, porque tem preconceito com o islâmico na questão do terrorismo. Porque aquela coisa, sempre fala aquela narrativa de que o Islã o cristianismo é uma religião opressora. Que de tempos, lá de outros tempos, oprimiu aí os islâmicos, principalmente lá na época das cruzadas, que não sei o quê. Enfim, aí passam o pano lá pro pessoal islâmico. Mas existe essa lei Sharia que acaba isso oprimindo as mulheres, né? E tem esse negócio aí de feminista muçulmana. Mas só para dizer que não, a sociedade ocidental, o homem ocidental, ele é machista, ele é opressor, as mulheres estão ali abaixo dele. Aquela coisa daquela impressão. Então, para isso, precisamos desconstruir o homem. Aí tem que arregar para todas as pautas feministas. Que agora estão falando o seguinte, né? Que estão querendo aí, né, combater a masculinidade tóxica. Bem, em contrapartida, existe aí a masculinidade frágil. Muito bem, o que seria isso, né? Esse pessoal aí, eu falei, feminista, é o seguinte, quando elas começam a falar mal de homem, homem não presta, homem é lixo, homem que não é opressor, todo homem é estuprador em potencial, todo homem é misógino. Aí a gente vai lá, nós homens, assim, acabamos contestando isso. Aí vem feminista, ou vem homem feminista, aí vai dizer, você tem a masculinidade frágil. Eu atingi sua masculinidade frágil. Aí, você é um incel, né? Que é o termo que usam agora, né? O celibato involuntário. Significa o seguinte, em outras palavras, né? Você não pega ninguém. É isso. Tá falando, você não transa, é isso. É uma coisa assim, é uma ofensa, né? Você é um incel, você não transa. Mas enfim. E aí fala, né? Você tem a masculinidade frágil, né? Eu atingi sua masculinidade frágil, começa a falar, né? Mas é aquela coisa, essa reação que fazem porque assim, é aquela coisa, eles falam, né? O homem é o opressor, a mulher é oprimida, aquela coisa, né? Pedagogia do oprimido, Paulo Freire, né? O oprimido opressor, né? Aquela coisa, né? Relação, né?
relação que fazem no socioconstrutivismo, né? Não foi só com o Paulo Freire, né? Mas o que veio antes, pensadores, né? Socialistas anti Paulo Freire, né? Que é essa coisa da relação oprimido e opressor, né? E aí, ele faz aquela coisa, as mulheres são oprimidas, os homens são os opressores. E aí tem que fazer o seguinte, as mulheres tem que jogar na cara dos homens o seguinte, que o homem é tudo opressor, a mulher tem que estar acima, o que eles falam, né? Falam, não, feminismo prega igualdade entre homens e mulheres. Nada disso. Elas querem que o Estado acabe aí dando aí, favorecendo a questão dos homens, né? Perdão, a questão das mulheres, né? Porque eles acham que a sociedade ocidental é machista. Aí parece que tem que favorecer as pautas feministas, o Estado, né? Mas enfim, eles acham que essa coisa da masculinidade frágil, né? Porque acho que eu ofendi, né? Aí chamou de incel, falou que não pega ninguém, não transa, não sei o quê. Aí tá ofendendo, tá se sentindo oprimido, né? Que é toda aquela marra. Quando na verdade é justamente uma coisa para dizer que não, que para dizer, tipo assim, para jogar na cara mesmo, dizer, você tem a masculinidade frágil, ou seja, você não aceita a ofensa. Você não aguenta a pilha. Então essa questão aí. Lembrando aqui que eu não sou assim um grande filósofo, né, nesse assunto, mas resolvi falar aqui, dar meus pensamentos sobre essa questão, né, de masculinidade tóxica e masculinidade frágil. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem. Até a próxima.